A partir de agora, você assiste Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu quero expressar a você meu carinho, minha gratidão pelo apoio que você tem dado ao programa Verdade e Vida. Todos os sábados este programa tem sido veiculado em toda a nação brasileira, levando o Evangelho de Jesus Cristo a todos os lares que sedentos estão recebendo a instrução da Palavra de Deus. Hoje nós vamos tratar de um assunto absolutamente relevante. Vamos falar sobre família. E o tema de hoje é o melhor vinho. Chame a sua família, ligue para os seus amigos, porque Deus tem uma palavra muito especial para o seu coração. Verdade e Vida, uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos a presença do reverendo Adão Carlos do Nascimento, pastor presbiteriano, escritor e diretor do Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas. Seja bem-vindo, reverendo, ao programa Verdade e Vida. Muito obrigado, Daniel. Para mim é um prazer participar deste programa. Reverendo, eu tive o privilégio de participar das comemorações dos 123 anos do nosso Seminário Presbiteriano aqui em Campinas. O que é ser o diretor de uma casa de profetas? É ter um grande privilégio e uma grande responsabilidade. No meu caso específico, o Seminário Presbiteriano do Sul tem 123 anos de história. Portanto, é um privilégio estar à frente de um seminário como este, mas é uma responsabilidade muito grande. Um outro motivo também é que eu tenho sob a minha responsabilidade a formação da liderança da nossa igreja, pelo menos para os próximos 40 anos. Reverendo, nós conversávamos e o senhor falava das ações que foram implementadas ali no seminário e gostaria que o senhor discorresse sobre alguma dessas ações. Pois não, Daniel. Nós conseguimos construir no Seminário Presbiteriano do Sul 3 prédios para moradia de alunos casados, com um total de 34 apartamentos. São apartamentos com 2 dormitórios, apartamentos onde qualquer um de nós pode morar com toda a dignidade. Além disso, nós também mudamos a moradia dos alunos solteiros. Nossos alunos solteiros moravam em quartos. Hoje eles moram em apartamentos também mobiliados, onde inclusive eles podem preparar a própria refeição caso queiram. Além disto, todos os nossos alunos têm um plano de saúde e um plano odontológico oferecidos pelo seminário, totalmente pagos pelo seminário, sem nenhum acréscimo na mensalidade escolar dos nossos alunos. Reverendo, por que a igreja tem cada vez mais tomado a forma do mundo, principalmente nessa área do casamento? É cada vez mais recorrente o número de membros que se separam, se divorciam. Influência do meio, um relaxamento no ensino da palavra de Deus, tanto no ensino como também na cobrança daqueles que acabam falhando no cumprimento das suas obrigações, seja como marido, seja como esposa, seja como líder cristão. Creio que estes são os principais motivos porque essa desintegração da família tem atingido também os arraiais evangélicos. O senhor falou de líderes, e é cada vez mais recorrente líderes docentes, regentes, diáconos, presbíteros, pastores, que da mesma forma que os membros se separam, se divorciam, casam-se de novo e continuam no ministério. Qual a sua posição e qual deve ser a posição da igreja diante de fatos como esse? Eu creio que a família é um instrumento que Deus usa para trabalhar a humanidade. É por meio da família que Deus traz novos seres humanos à vida. Por meio da família, Deus educa estes seres humanos e os prepara para a vida. Por meio da família, Deus cria os pequenos núcleos que vão crescendo e se transformam nas grandes comunidades, nos grandes aglomerados humanos. Por meio de famílias é que Deus faz surgir as igrejas. E
O inimigo sabe muito bem disso e por isso ele tenta destruir as famílias. Infelizmente, alguns líderes não têm consciência da importância da família. Inclusive, a família, no caso o casamento, é uma das figuras do relacionamento entre Jesus Cristo e a igreja. Na minha opinião, os líderes que não conseguem manter o seu casamento devem repensar também a sua posição como líder da igreja. Qual deve ser a posição da igreja em relação a esses líderes? O líder deve repensar, mas a minha pergunta é um pouco mais direta. Qual deve ser a posição da igreja em relação a esses líderes que deixaram o casamento por um motivo outro qualquer, né? Esqueceram aquele compromisso até que a morte os separe e se separaram e querem continuar líderes, pastores, presbíteros, diáconos das igrejas? Salvo aquelas exceções de que a Bíblia Sagrada fala, eu creio que o líder que não consegue manter o seu casamento devia também deixar a sua posição de líder da igreja. Pode parecer uma posição radical, desumana, mas eu entendo que é isso que a Escritura Sagrada ensina. Reverendo, esse é um assunto extremamente polêmico, né? Mas é um assunto que eu creio que a igreja precisa se posicionar, porque em muitos locais, certo? Essa realidade tem sido uma realidade cada vez presente e cada vez mais recorrente. Então, até que a morte separe, é até que a morte separe, ou temos que dar um jeitinho para acomodar a situação, para não ferir suscetibilidades? Até que a morte os separe, significa exatamente isto. Até que a morte os separe. Reverendo, muito obrigado pela sua participação corajosa, pela sua posição, que também é a minha posição. Por enquanto, nós vamos a essa mensagem musical. E logo após, a mensagem que Deus preparou ao seu coração, hoje abordando esse tema casamento, com o tema O Melhor Vinho. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Convidar você e a sua família para o estudo que vamos ter neste momento, baseado em João capítulo 2, versos de 1 a 11, quando nós vamos tratar deste tema, o melhor vinho. A família está no centro do palco dos grandes propósitos de Deus. A família é o centro nevrálgico de toda a sociedade. A família é a célula mãe da sociedade. A família é a base da própria igreja. Nós jamais teremos igrejas fortes sem famílias fortes. Jamais uma nação será grande se a soma de suas famílias não for constituída de famílias robustas, sólidas e fortes.
Estamos vivendo um tempo em que muitas forças hostis se levantam contra a família. Há muitos elementos que deveriam estar na vanguarda da proteção da família, que hoje se levantam para tentar desconstruir os valores que devam nortear e reger a família. É muito importante entender que nós não poderemos construir uma sociedade saudável e próspera em todos os níveis, sem investirmos na família. Se nós minarmos os alicerces da família, nós estaremos trazendo um verdadeiro colapso para a sociedade. É um atentado para a sociedade. É, de fato, uma ruína para a própria nação. O texto que nós vamos considerar hoje, João capítulo 2, versos de 1 a 11, vai mostrar para nós a importância da família. E vai mostrar para nós que Jesus Cristo, Filho de Deus, inaugura o seu ministério, inaugura os seus milagres exatamente numa festa de casamento, mostrando que ele aprova o casamento, que ele se alegra com o casamento e que ele quer estar presente no casamento. E aqui nós temos alguns princípios que eu quero repartir com você à luz desse texto. A primeira coisa importante para um casamento feliz, para uma família saudável, é convidar Jesus para estar presente na nossa casa. Naquela festa de casamento em Caná da Galileia, Jesus foi convidado. Jesus estava presente. E Jesus deve estar presente na sua casa, não como um hóspede, não como alguém que vem e vai, mas como um amigo de todas as horas, como o Senhor absoluto do seu coração, da sua mente, das suas ações, de todos os seus investimentos. A maior necessidade da família brasileira não é de mais dinheiro, nem de mais conforto, é da presença de Jesus. A segunda coisa que esse texto nos mostra é que mesmo quando Jesus está presente, a alegria pode desaparecer. Notem que naquela festa de casamento, o vinho acabou. E o vinho naquela época era símbolo de alegria. Em muitos casamentos, o vinho da alegria também já acabou. Em muitas famílias, não reina mais o diálogo, o carinho, o afeto, o abraço, o beijo, o companheirismo. Em muitas famílias, sobrou apenas a rusga, as acusações dolorosas, o silêncio gelado, a indiferença. E é necessário entender que muitas vezes, mesmo sendo você uma pessoa cristã, temente a Deus, que anda com Deus, pelos percalços da vida, diante do inesperado, o vinho da alegria pode escassear e pode vir a faltar. Ser cristão não é viver numa redoma de vidro, não é viver blindado pelas circunstâncias adversas. Muitas vezes nós também cruzamos os desertos áridos, os vales escuros, os caminhos juncados de espinhos. E precisamos saber que nestas horas não podemos nos desesperar. A terceira coisa importante a observar nesse texto de João capítulo 2 é que nós temos que ter pressa para diagnosticarmos os problemas que afligem o nosso casamento e a nossa família. Curiosamente, quem vai identificar a falta de vinho não é o noivo, não é o pai do noivo, nem mesmo os garçons que serviam naquela festa. Mas quem vai perceber que está faltando vinho é uma mulher, é Maria. E aqui nós aprendemos uma lição muito importante. Deus deu à mulher uma percepção mais aguçada. Deus deu à mulher uma capacidade de ver o que os homens não conseguem ver. A mulher tem como que um sexto sentido. Suas antenas estão ligadas para detectar e perceber detalhes
situações, sentimentos que estão presentes dentro da família, que podem comprometer a verdadeira alegria. E é muito importante, então, entender que nós precisamos utilizar este recurso extraordinário que Deus colocou nas mãos da mulher, para que ela possa nos ajudar a perceber e a diagnosticar esses perigos que tentam roubar a alegria dentro da nossa casa. A quarta coisa que é muito importante perceber nesse texto é que nós precisamos levar os nossos problemas, aquilo que nos aflige, aquilo que rouba alegria na nossa casa, à pessoa certa. Diz a Bíblia que Maria não ficou envergonhando os donos daquela festa, comentando entre os convidados que aquela festa estava correndo o risco de entrar num processo de vexame coletivo. Ao contrário, Maria prudentemente, sabiamente, leva aquela informação à pessoa certa. Ela leva esta causa a Jesus. Quantas vezes nós corremos o risco de sermos inconsequentes, transmitindo para outrem, espalhando boatarias, tantas vezes até mesmo minando o nome, a honra, a reputação de alguém, espalhando informações e notícias negativas que vão trazer dissabor, que vão trazer dor e lágrimas à família, quando deveríamos levar as nossas causas, os problemas da nossa vida, do nosso casamento, dos nossos filhos, da nossa família, à pessoa certa e deixar estas causas aos pés do Senhor Jesus, sabendo que Ele tem cuidado de nós, sabendo que Ele pode nos socorrer, sabendo que Ele é competente para trazer um tempo novo de refrigério, de restauração para a nossa vida e para a nossa casa. O outro princípio que nós podemos aprender nesse texto é que nós temos que aguardar também o tempo oportuno de Jesus agir na nossa vida e na nossa família. Diz a Bíblia que Jesus disse para Maria assim: mulher, não é chegada a minha hora. Quando nós olhamos esse texto, aparentemente, dentro da nossa cultura ocidental, passa-nos a ideia de que Jesus está sendo indelicado com a sua mãe, que ele está sendo deselegante no trato com a sua mãe. Mas, na verdade, não é isso que está acontecendo. Na cultura hebraica, dentro da cultura oriental, chamar uma senhora de mulher é um termo de respeito, é um termo reverente. É como nós dirigirmos uma pessoa mais idosa do que nós, chamando-a de senhora. O que é importante aqui destacar é que Jesus não age de acordo com a nossa pressa, nem conforme a nossa agenda. Jesus não age de acordo com o nosso cronos, mas de acordo com o seu kairós, ou seja, não de acordo com o nosso relógio, mas de acordo com a sua agenda e o seu propósito soberano. Deus tem hora certa de agir. Deus sabe a hora de agir. Deus sabe como agir. Deus sabe onde agir. Nós ficamos aflitos porque nós não enxergamos o amanhã. Não vemos o que está por trás nas dobras do futuro. Mas o Senhor Jesus conhece o amanhã. Ele sabe o que está para fazer. Ele tem tudo sob o seu controle. Ele é soberano. Nós não precisamos nos afligir. O que precisamos fazer é colocar a nossa causa aos seus pés e ficarmos esperando a sua intervenção, o seu socorro e a sua resposta. Um outro princípio que nós aprendemos aqui nesse texto é que nós precisamos obedecer a Jesus, mesmo quando nós não entendemos o que Ele nos ordena. Diz a Bíblia que Jesus chamou os serventes, os garçons, e deu-lhes uma ordem: enchei d'água as talhas. E diz a Bíblia
que eles as encheram totalmente. Preste atenção que aqueles garçons poderiam ter dito para Jesus: Senhor, o senhor deve estar equivocado. O que está precisando nesta festa não é água. O que nós estamos necessitando é de vinho. Aqui a provisão necessária não é água, é vinho. Nós não estamos entendendo o que o Senhor está nos pedindo ou nos mandando. Mas a fé não questiona, a fé obedece. Você não tem que questionar Deus, você tem que obedecer a Deus. Você não tem que viver pela sua razão, nem pelos seus sentimentos, você tem que viver pela fé. Você precisa entender que aquele que dá a ordem tem controle da situação e sabe o que está fazendo. Então obedeça a Deus, ainda que isso pareça ridículo aos seus olhos, ainda que isso pareça ininteligível à sua razão, talvez tão iluminada. Deus sabe o que está fazendo e você precisa obedecer àquilo que Ele ordena. Mas um outro princípio muito interessante é que nós devemos crer que quando nós agimos de acordo com a ordem de Deus, nós receberemos a resposta e o milagre correspondente a esta obediência. Diz o texto que aqueles garçons encheram d'água aquelas 6 talhas de pedra. Ao todo devia ser em torno de 600 litros de água. E agora diz a Bíblia que Jesus dá uma outra ordem: tirai e levai ao mestre-sala. Esse mestre-sala era um enólogo, era uma autoridade que conhecia com perícia a qualidade dos vinhos. Ele era o maître da festa, ele era o responsável pela qualidade da festa. E diz a Bíblia que quando aqueles garçons levaram água. Mas quando o maître da festa, quando o mestre-sala, quando este enólogo provou, não era mais água, era vinho, e vinho da melhor qualidade. Eu quero dizer para você que Jesus ainda hoje realiza milagres na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua família. Ele transforma bebida alcoólica em pão. Ele transforma tristeza em alegria. Ele transforma acusações pesadas em diálogo e respeito. Ele transforma impureza em vida bonita, santa e pura. Ele transforma incredulidade em fé. Ele transforma coração de pedra em coração de carne. Hoje, agora, Jesus pode intervir na sua vida, no seu casamento, na sua família e fazer também um milagre. Traga a sua água para Jesus e você voltará com vinho, e vinho da melhor qualidade. Traga os seus dramas, os seus problemas, as suas angústias e coloque tudo isso aos pés de Jesus e você verá que um milagre de Deus poderá acontecer na sua vida e na sua casa. Aquele enólogo, mestre-sala, chamou o noivo e disse: você quebrou o protocolo. Aqui se serve primeiro o bom vinho, mas você guardou o melhor vinho para o final da festa. O que isso significa? Que casamento, nas mãos de Jesus, o melhor sempre vem depois. O melhor vinho sempre vem depois. Casamento não é uma ladeira abaixo, casamento é uma escalada. Você não precisa pensar que o seu casamento vai cair no marasmo, na mesmice e tornar-se uma relação insípida e sem sabor. Não, agora mesmo você pode experimentar o melhor de Deus no seu casamento e saber que com Jesus a sua vida conjugal e a sua família caminha para uma relação mais bonita, mais alegre, mais feliz, porque este é o melhor vinho de Jesus. Diz a Bíblia que Jesus termina este relato dizendo que ali a glória de Jesus se manifestou e os seus discípulos creram nele. Quando você coloca a sua família no altar de Deus, ali vai ser um palco da glória de Deus e ali vai ser uma agência de proclamação do Evangelho e pessoas vão crer no Senhor Jesus. Eu quero orar com você. Quero colocar a sua vida e a sua família
no altar de Deus. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra. Aplica, Senhor, esta palavra ao coração de todos aqueles que nos assistem e permitam que a partir de hoje eles experimentem também o teu melhor vinho, o vinho da alegria, onde a tua glória se manifesta e onde a fé salvadora apareça, para que pessoas se rendam aos teus pés e te conheçam e confessem Jesus Cristo como o Senhor de suas vidas. Muito obrigado por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada no Evangelho de João, capítulo 2, versos de 1 a 11, o reverendo Hernandes tratou de alguns princípios para um casamento feliz. O primeiro, que devemos convidar Jesus para estar em nossa casa. Segundo, mesmo quando Jesus está presente, os problemas acontecem e o vinho da alegria pode acabar. Terceiro, que devemos diagnosticar o problema e levá-lo sem detença a Jesus. Quarto, que devemos obedecer a Cristo e fazer o que Ele manda. Quando praticamos esses princípios, o milagre acontece. Quando levamos nossa água, trazemos o melhor vinho. A minha oração, o meu desejo sincero, é que Jesus faça uma intervenção na sua vida e na vida da sua família e se torne o seu Salvador e Senhor pessoal. O melhor vinho. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que você pode adquirir tanto em DVD como em CD, para a sua edificação, para presentear um familiar ou amigo. Entre na nossa loja virtual, acessando o nosso site www.verdadevida.com.br ou adquira de segunda a sexta no horário comercial, ligando para o nosso 0800 119 105. Também pelo nosso site. Você pode assistir o programa de hoje ou como qualquer um dos 287 programas que aqui já foram ao ar, inteiramente grátis. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e torne o programa Verdade e Vida autossustentável. Clique ali em Faça Sua Doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ainda, faça uma doação direto para a agência do Banco do Brasil, agência 4442, dígito 3, para a conta 7000, dígito 9. Ou ainda, para a conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3, do Bradesco. Eu quero lhe convidar para estar amanhã, pela manhã, às 9 horas, com toda a sua família e participar da escola dominical e do culto matutino. E à noite, às 18 horas, do culto vespertino. Entre no nosso site www.verdadevida.com.br e clique ali e procure uma igreja. Encontre a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Você que é de Salvador, lá na Bahia, eu tenho 2 convites para você. O primeiro, para você que é pastor e líder de uma igreja evangélica de Salvador. O reverendo Hernandes estará no próximo dia 22 de outubro, ministrando a palavra de Deus a estes amados irmãos num café da manhã oferecido pela Igreja Presbiteriana da Bahia, ali na Rua da Mangueira, número 17, Nazaré. O segundo convite é para você que assiste o nosso programa Verdade e Vida. Nós teremos a Cruzada Verdade e Vida, que será realizada também no dia 22, às 19h30, no Templo da Igreja Batista de Sião, que fica ali localizado na Praça 2 de Julho, no Campo Grande, ao lado do Teatro Castro Alves. Será uma noite evangelística, onde você pode e deve levar o seu esposo, sua esposa, seus filhos, colegas, amigos não crentes, que de certo serão impactados pela palavra de Deus e tomarão a decisão maior das suas vidas, a de reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Divulgue na sua igreja, convide seus amigos. No mês em que a Reforma Protestante do século XVI completa seus 494 anos, estaremos abordando uma série de programas com o tema Igreja. Os 5 temas serão a morte de uma igreja, a restauração de uma igreja, igreja, uma comunidade terapêutica, Pentecoste, o derramamento do Espírito e um clamor pelo fervor espiritual. Serão 5 mensagens impactantes que farão diferença na sua vida e na vida da sua igreja. A morte de uma igreja. Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe.
Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.